cheio de caneta em cima da mesa. Acho que minha reclamação é Viu? que É eu para tirei você. tudo. As pressas, tem duas. Deve ter mais se eu Ah, procurar. eu Mas agora só tenho um que, monte de marcador aqui em cima da mesa também, para é, se perder um, tem outro. Não tem que ficar procurando, porque é difícil aqui também. Porque a menina, ela arruma e ela bota as coisas do jeito que ela acha que tem que ser, né? E ela fala para mim, Elisa, eu arrumo tanta casa todos os dias da semana, cada um dia uma casa, como é que eu vou gravar o lugar das coisas? Se ela viesse realmente só aqui, né? ela tem muita sorte, graças a Deus, né? Está sempre com trabalho, né? Pois é, mas a gente também tem que entender, né? Eu não É. conseguiria gravar. Pode ser até que eu gravasse, mas. Não, eu Bom. conseguiria bagunçar mais o negócio. Arrumar de jeito nenhum. Dá, nem passa em cogitação. É, Bom, vamos lá. é, eu vou ver no livro Momentos de Saúde, já está aqui em cima da mesa, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco. Faz a prece? Fácil. A lição 10, a verdade libertadora. O mundo está repleto de verdades, conceitos frágeis, filosofias esdrúxulas, ideias estapafúrdias, pensamentos sem estrutura de lógica, apresentando-se como verdades, são acolhidos com esmero. Ao lado desses e outros mais estranhos, incoerentes, pululam as verdades de cada um em aguerridas lutas de facções, de classes, de correntes que desejam dominar. A verdade, porém, paira, sobranceira, imperturbável, acima das paixões dissolventes, aguardando brindar-se aqueles que aspiram às concepções elevadas e entregam-se à extasia, ao conhecimento, à razão, ao mergulho no seu conteúdo iluminativo. Tudo quanto aflige, apaixona, agrilhoa, da verdade sequer possui aparência. Portanto, essas expressões somente ferreteiam o ser, levando-o a paroxismos e alucinações. A verdade liberta, acalma e dulcifica. A união do ser com os seus conteúdos dá-se em regime de entrega e paz. Opera-se com lentidão, segurança e reflexão, produzindo a transformação interior daquele que se lhe facultou conquistar. Senhor, mais uma noite de estudos. Estudo hoje do livro dos Espíritos. Mais uma noite de comunhão de pensamentos, de união de vontades, de interesses e de convicções. Na presença desses irmãos espíritos que estão ao nosso lado todas as semanas, participando conosco desse estudo, criando conosco uma corrente de pensamento e de luz, a qual nós vamos dirigir a todos aqueles nossos irmãos que estão necessitados de assistência, de uma palavra, de um acolhimento, de um carinho. Estão necessitados de paz e de amor. E é isso que nós necessitamos mais nesse momento. Paz e amor. Tudo se encerra nestas duas palavras, paz e amor. Então é nestas duas palavras que nós vamos manter o nosso pensamento e a nossa vibração,
rogando a vós que esteja conosco nesse momento, para que possamos ampliar esse pensamento, esse sentimento que está por tomar todo o nosso ser. E assim vamos dar início ao estudo da noite de hoje, cheio de paz e de amor. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? É. Pô. Bom, hoje nós estamos no livro 2, Espíritos, né? Sim. Pergunta 571. Isso. Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 10, das ocupações e missões dos Espíritos, pergunta 571. Bom, vamos lá. Só os espíritos elevados desempenham missões? Comentamos nas outras perguntas anteriores sobre isso, né? Inclusive na pergunta de cima, na 570, que fala que muitos há que são instrumentos cegos. Nós comentamos sobre isso, né? Que mesmo sendo instrumentos cegos, estão, né, cumprindo uma missão. Certo ou errado, por bem ou por mal, mas é uma missão. Então, só os espíritos elevados, né, desempenham missões. Nós lemos que todos nós desempenhamos missões, já falamos sobre isso aqui, né? E sobre isso, Elisa, que eu estava vendo, porque as missões são algumas grandiosas, outras pequenininhas. Por exemplo, as grandiosas. Um exemplo aqui, ninguém fala, o Gorbachev, poxa, ele conseguiu, né, libertar aquilo lá, abrir a corrente, a cortina de ferro, né? Sem dar um tiro, um puxão de orelha, falar mal de ninguém. Na paz, na boa, ou seja, um missionário que conseguiu abrir para o mundo aqueles países que estavam lá fechados. Tá? Era um negócio mesmo, né? Nós da antiga nos lembramos, né? Por isso que falava cortina de ferro, lá para dentro ninguém tinha olhado. Fazer turismo era difícil, comércio era difícil. Quer dizer, o Gorbachev, apesar de não ser religioso, foi um grande missionário. Realizou algo de muito valor. E é sobre isso que a gente tem que ver as missões, né? As missões são diferentes, umas mais, né, maiores, outras pequenas, mas todas elas, né, esse livro Nosso Lar nos mostra, o livro Nosso Lar, que nós vamos ver daqui a pouquinho sobre essa questão, o bônus hora. O que é o bônus hora? O bônus hora é lá em Nosso Lar, estou falando lá no plano de desencarnados. O bônus horas é um prêmio, tipo, o nome já fala bônus hora, tipo um din-din, é um salário que o espírito encarnado recebe de acordo com isso no nosso lar. Não sei as outras colônias, mas acredito que haja algum sistema semelhante. Recebe para, né, como prêmio do seu sacrifício, do seu labor, etc. Então existe o bônus hora. E, de acordo com a missão deste espírito, tá, o bônus horas se tornam os valores, né? Digamos assim, os valores são semelhantes, podemos falar assim, são semelhantes. Mas de acordo com o que o espírito produz, faça, se sacrifique, se entregue, ele tem direito a mais bônus horas. Então, as missões, a gente pode falar o seguinte: se eu sou um bom político, como foi o Gorbachev, tá, eu tenho muitos bônus horas, tá, bem valorizados.
Mas, por exemplo, se eu for um mau religioso, o Gorbachev não era religioso, sou um péssimo religioso, essa questão de bônus horas para mim já vai pegar muito, porque o meu coração não está, às vezes, com aquilo que eu estou pregando, que eu estou falando, estou fazendo, estou vivendo, né? Estou exemplificando. Sendo que a responsabilidade de um religioso é maior que a responsabilidade, né, digamos assim, né, que é grande também a responsabilidade política. Mas estou falando assim, o religioso está fazendo, entre aspas, a ligação direta a Deus. Lógico que tem entre aspas. Né? A ligação direta a Deus, cada um faz a sua. Mas ele quer justamente fazer essa ligação, ser o intermediário. Então, ele tem mais responsabilidade nessa questão do que o político. É porque a igreja tem a responsabilidade da moralização, né? É. O Gorbachev pode ter, né? a religião pode ter feito isso aí, mas pode ter errado moralmente. Um exemplo, lógico, não sei, tá? Mas digamos, tinha várias esposas, né? Gostava de, né, de farra e tal. Pelo amor de Deus, não estou falando que ele era assim, não. Estou só dando um exemplo, mas a missão dele ele cumpriu. Agora, quanto a outras coisas que ele fez, se houver déficit, ele vai ter que resgatar. Mas o religioso que quer pregar, né, que nós somos, que é o bom, que é o melhor, etc., ele tem uma responsabilidade imensa mesmo. Que é a questão da moralização. É isso aí, você usa a palavra certa. Moralização. E essa questão de bônus horas, ele nos explica isso legal, o livro nosso lá tem duas passagens. Tem no próprio capítulo bônus horas, que eu não gravei o número do capítulo, acho que é o 25, que é o bônus horas, deixa eu ver. Mas nós não vamos pegar ele, não. Não. Bônus horas capítulo 22. Mas a mãe do André Luiz, quando ele ganha de prêmio, devido ao trabalho que ele fez naquele dia lá, né? Trabalhou muito, botou seu coração, tá? Sacou um sacrifício, colocou o coração no trabalho. Ele ganhou um prêmio. Além dos bônus horas, ele ganhou um prêmio que foi o quê? Ir no plano onde a mãe estava fazer uma visita a ela. Olha só, ela não veio a ele. Ele foi fazer uma visita. Tanto que ele bota esse capítulo com o nome O Sonho, que ele acha que está dormindo, né? Ele sente que deixou o veículo inferior, que é o perispírito, lá em nosso lar. Alguém o pegou num barquinho, levou, né, a algum lugar e chegando lá onde era. Isso tudo é uma surpresa para ele, na casa da mamãe. Né? E a mamãe dele vai conversar com ele, estava muito feliz sobre essa questão do trabalho dele, etc. Boa noite, Consuelo. Boa noite. Boa noite, Afrane. Boa noite, Elisa. Boa noite. Boa noite. Então, você tem um livro na mão aí, o Consuelo Nosso Lar, ou fica difícil? Pegar o livro? Está fácil Vou pegar? tentar. Não, vou pegar. Tudo bem. Peraí. Então, o André Luiz, né, para ele, isso valeu e vale para qualquer um de nós muito mais que qualquer dinheiro do mundo. Né? Ter a satisfação, principalmente no plano de desencarnado, de encontrar com a mamãe. E saber que a mamãe está melhor do que ele, né? Porque ela não deu as cabeçadas que ele deu por aí, não. Bom, isso aí, não lê sobre bônus horas. Estou com ele. Da Cunha abre no capítulo 36. O teu livro é antigo, Consuelo? Esse aqui, ó. Não, é de capa azul clarinha. O teu é de capa azul, Elisa? Não, peraí, eu tenho de capa azul também, deixa eu ver em que Não, página. lá no 36 a gente vai. O Consuelo, uma folha antes de acabar tem um travessão. Conhecemos aqui. Capítulo 36, né? 36, 3 meses. Ó, no livro de capa azul é na página 235. Nossa. Aí, o último travessão, conhecemos aqui. É que eu estou lendo no antigo. Isso. Eu estou lendo no antigo.
Então, só para você entender rapidinho, nós estamos falando sobre essa questão das missões, a pergunta 571. Pergunta se os espíritos elevados que desempenham missões, né? E nós já conversamos sobre isso nas outras aulas, não, todo mundo tem sua missão. E a missão, independente do tamanho dela, os valores, tá? Digamos que os valores, como é reconhecido no alto, digamos assim, é o mesmo. E nós demos exemplo aqui que um político como Gorbachev, que acabou com a cortina de ferro, sem briga, sem tapa, sem numa boa, né? Deve ter tido seus bônus horas, né? Agora, um religioso, um homem que prega a Bíblia, a palavra de Deus, seja o que for, né? E é um péssimo, boa noite, dona Lourdes, é um péssimo, né, religioso, né? Aparentemente ele teria que ter mais bônus horas que o político, né? Mas nesse caso aí, não. Os dois têm muita responsabilidade, mas o religioso, por cuidar da parte moral e se dizer intermediário entre o homem e Deus, a responsabilidade dele é bem maior. Aí o que é que nós só vamos mostrar aqui? Lá no nosso lar tem um prêmio para o trabalho, né? Quem está lá trabalhando tem um prêmio, se chama bônus horas. Esse bônus horas vai nos explicar mais ou menos isso que eu estou falando aqui. Nós vamos entender melhor pela mãe do André Luiz, no capítulo 6, é ela que está falando sobre ele, satisfeito com o trabalho que ele realizou. Tá? Então vamos lá. Dona Lourdes, nós estamos lendo agora o livro nosso lá, no capítulo 36. A senhora tem esse livro aí ou não? O quê? Não entendi. Não entendi. Nós vamos ler o livro nosso lá agora, tá? O capítulo 36, tá? Tenho, tá? Não. Ó, hoje o Ainda livro, o estudo é do livro dos Espíritos. Mas para a questão 571, nós vamos ler um pedacinho do livro Nosso Lar, no capítulo 36. Qual página? Capítulo 36. Eu não sei qual é a sua edição, entendeu? Varia de edição para edição. É azul ou vermelho? Qual parágrafo que vocês estão? No final, quase no final do capítulo 36. Conhecemos aqui na maioria das colônias espirituais. Na maioria, lá no final. Conhecemos quase no final, não é no final. É o terceiro. Na maioria dos colônias espirituais, é isso? Isso. Então vamos lá, Elia. Vamos ler. Então, do livro Nosso Lar, no capítulo 36, nós vamos fazer uma pequena leitura. Um parágrafo que começa assim: conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço do bônus hora. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossas mãos em luta ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Olha só, o valor da hora. O que significa o valor da hora? É a dedicação, comprometimento, tá? Sacrifício. O que a pessoa realizou nessa hora de trabalho, que vai dar uma remuneração chamada bônus hora, no plano espiritual. Então, tinha uma missão, tá? Ele cumpriu na íntegra a sua missão, sem reclamação, né? Se entregando mesmo. Então, mas ela está falando aqui, quanto ao critério do valor, é Deus que dá. Tá? É Deus que dá. Logicamente, os espíritos superiores também sabem disso, né? Sabem onde está o valor. Porque, às vezes nós estamos fazendo uma coisa muito pequena e achamos que isso não tem valor nenhum. Mas essa coisinha tão pequena está ajudando tanto a alguém, que nós não sabemos, ou está ao nosso lado. Às vezes a gente... Até você não, vamos falar que a gente está numa conversa. Isso é um assunto. E é algo que essa pessoa está passando, ela escuta e dá aquele, né? Aquele clique,
E olha aí, a solução daquilo que eu estou pensando, ó, estamos falando aqui sobre gato e cachorro, o cara soltou uma frasezinha que tem a ver com aquele problema que eu estou passando lá em casa, ou lá no trabalho, né? Aí pergunto, pô, mas isso, aí a pessoa vai dar mais uma explicaçãozinha e tal. Quer dizer, é uma coisa que às vezes a gente está fazendo assim, tem muita atenção, aí dá uma. Pô, tá interessante, então eu vou te falar mais ou menos como é que é e tal. Quer dizer, é um trabalhinho que parece ser pequeno para a gente, mas para aquele outro que está nos ouvindo, é enorme. E nós não vamos saber nunca disso, às vezes. Ninguém, né? Muitos de nós, isso vai passar. A pessoa vai ficar até grata, às vezes, a gente. Aí, mas Deus vê tudo. Não é isso? Deus vê tudo. Então, esses valores, tá? Deus sabe muito bem como é o tal do merecimento que nós adquirimos, né? Nas nossas vidas, na nossa caminhada, tá? Na nossos momentos que podem mudar, ajudar a mudar certas dificuldades da nossa encarnação ou no plano espiritual. Então está aqui, o valor desse bônus pertence exclusivamente a Deus. É Ele que, tá? Então, a missão, por menor que seja, às vezes o valor é muito, muito alto. Nós é que não estamos prestando atenção nisso. Então, nós mesmos, né, menosprezamos aquela missão pequenininha. E, A gente coloca na cabeça que tem que ser grandiosa, né? vou fundar um orfanato, fundar um asilo, não é isso que a gente pensa? Se eu tiver dinheiro, vou montar um hospital. E às vezes sem dinheiro, sem nada disso, a gente vai dar uma ajuda ali, alguém na rua. Né? Às Me vezes, sem lembra disso. dinheiro, há um hospital que a gente pode ajudar. Eu me lembro que às vezes a gente chegava na rua para distribuir comida, vinha os caras, vinha assim tremendo. Né? Graças a Deus vocês chegaram, eu não comi nada hoje. Aí eu falo, uma quentinha tem tanto valor assim, para a gente, graças a Deus, estamos com a barriguinha forrada, não. E às vezes a gente dava ouvir aquele não levava. Pô, ainda bem que eu ajudei ele, né? Até é bom a gente também, senão nós somos muito ainda inferiores, vamos ficar soberbos. Ah, hoje eu ajudei um, o cara tá morrendo de fome, né? Nós temos esse problema também, né? É. É um problema sério nosso, né? Então é isso aí, esses pequenos detalhes, às vezes, da espiritualidade para Deus, nós não sabemos quanto vale. Ele disse que não existe pequena missão, existe a palavra missão, né? Conforme o Kardec bota aqui. Só os espíritos elevados desempenham missões. Não fala grandes missões, nem pequenas missões, missões. Bom, vamos lá, Elisa. Alguém quer comentar? Pode comentar, gente. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas, no concernente ao conteúdo espiritual da hora, a correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. Olha só aí, né? O que nós fazemos exteriormente, mandamos ir lá limpar lá os vômitos lá, você podia ir, poxa, arrumei um empreguinho aqui, já não tá, já estou fazendo alguma coisa e tal, mas ele se entregou, faltou gente, não, eu fico, eu dobro horário. Aí esse se entregou mesmo. Então, o externo que ele fez, né, há muito valor, concordamos aqui, tá, né, tá muito valor. Mas nós estamos falíveis ainda, conforme ela está colocando aqui. Então, há uns altos e baixos, mas aquilo que nós colocamos lá de dentro, junto com esse obrar, essa missão pequena ou enorme, seja lá o que for, isso aí, olha o que está falando aqui, né? Mas no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas. Olha só. Vamos dar valor àqueles pouquinho, ao pouquinho que nós construímos, tá?
Vamos dar valor. Quem quer comentar? Ninguém? Então vamos embora. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores, a que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo na Terra e noutros mundos. Deixa eu falar aqui, lá em cima. Sofre contínuas modificações todos os dias. Porque os nossos valores, entre aspas, ainda não são absolutos, são muito relativos. O que hoje a gente considera algo de bom, amanhã já pode ser considerado algo com, né? O que nós damos muito valor hoje, amanhã se modifica. Então, tudo que nós temos aqui na Terra, tá? Como nós estamos nessa questão do progresso de evolução, muda. As leis humanas mudam. Tanto que vai direto ao divino, não. Né? As leis são eternas, né? E aí está falando aqui, né, que sempre que o Senhor concede para nós a oportunidade, aí deu um exemplo que como pai e mãe, né, é, é, como é que fala, é privilégio. Isso já é um privilégio, já é uma grande missão, que a gente também não leva, não. O missionário foi José, o pai de Jesus, o missionário foi Ana e Joaquim, os pais de Maria. Todo pai e toda mãe é missionário. Mas aquele casal ali errou, a mãe, aquela mãe errou, aquele pai errou. São os falidos. Nós temos que compreender isso. São os falidos e aquele negócio também da pergunta anterior, instrumentos cegos às vezes. Né? Os instrumentos cegos e o escândalo é necessário. Precisam ser lapidados com o passar dos tempos, né? E às vezes aquele espírito que está sofrendo algo também precisa passar isso para a própria lapidação também. Essa matemática, né, Ida? É complicada, né? É complicado. É complicado. E aquilo que eu falo para você, as pessoas perguntam, mas explicar isso para as pessoas é de uma extrema dificuldade, porque é uma coisa muito complexa para ser explicada, que talvez a gente tenha levado a gente levou muitos anos para entender isso, né, Fran? E é que a gente ainda tem dúvidas sobre isso, né? Ainda nem conseguimos compreender direito. Nós estamos aprendendo, né? É. Ontem chegou essa história tem a ver com estudo, tá? Chegou um carpinteiro para mim e começou a falar, né? Ele estava levando um material de demolição. Demolição para restauração de alguma coisa, né? Eu vou fazer aqueles móveis que eu acho feios, mas tem gente que adora. Eu também não gosto muito. Né? Eu não gosto, não. Bom, o cara que comprou, eu conversei com ele, rapaz, você sabe o que aconteceu comigo? Apareceu uma vitrola lá do sul para me reformar, uma vitrola. A vitrola era daquelas antigas, bem antiga. E começou a falar da vitrola, mostrou as fotos. Ele falou, eu perdi as fotos dela antes de eu reformar, mas vou fazer depois para você ver. Mas tá aqui, ficou perfeita. O cara realmente é bom. E essa vitrola, eu acho que é de 1900 alguma coisa, não sei o quê, 20, 30, sei lá, ela é importada, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, cara, essa vitrola aí, quem trouxe ela para o Brasil há muitos tempos atrás foi um sujeito, tá, chamado Frederico Figner. Ele olhou assim, é engraçado, tem esse nome nela lá escrito. Né? Aí eu me empolguei, eu falei, mas esse cara era um cara muito bom, tá? Esse cara ajudava muita gente, perder para lá. E me empolguei, né? Eu gosto de ouvir essas histórias. E tinha um cara do meu lado, muito religioso. Né? Aí eu sem querer, gente, eu acho que foi o instrumento cego. Olha, gente, o serviço que às vezes certas pessoas fazem, tá? E eu contei também a história do Lourens, lá do Rio Grande do Sul, né? O Francisco Valdomiro Lourens. Poxa, a gente vê padre, pastor por aí, pregando que não está pregando nada. E esses homens não, trabalham sem falar o nome de Deus e fazem o serviço completo, né? Esse cara trouxe um progresso aqui pro Brasil,
Não é ele, talvez demore mais 30, 40 anos para ele sair, chegar aqui. Não, ele trouxe, ele importou, ele montou loja, ficou rico, tudo bem, mas pô, foi fruto de um trabalho honesto, dedicado dele, né? Então, eu notei que lá, quando eu falei, aqui é um exemplo, nós demos Elisa, né, Elisa, do político e do religioso, né? Então, eu não falei que ele se tornou espírita depois, né? E Uhum. eu não falei nada disso, só falei que fazia muito bem, ajudava muito, né? Era um cara, coração muito bom, né? Então, é isso aí, tem a ver com isso aí, essa questão do bônus hora e do valor da hora trabalhada, né? É. Então, vamos lá. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador, perdão, de entender-se com o trabalhador quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Olha só, é direto com a divindade. Tem aquela parábola de Jesus dos dois irmãos, que um chega para um e fala, filho, vai lá para vir, ó. E era um filho bonzinho, né? Pai, eu vou. Mas não foi. Mentiu para o pai e foi jogar bola, saltar pipa, não é isso? E tinha o filho rebelde, como sempre tem um rebelde, né? Filho, vai lá para vir ajudar teu irmão. Ah, não vou não, não vou Não nada. vou. Eu trabalhar? Aí saiu, mas no meio do caminho, peraí, teu pai está ficando velho. Puxa vida, eu tenho que, poxa, me alimenta, me ajuda, é um bom pai. Não, não, eu vou trabalhar, né? Então, essa questão do verdadeiro proveito no tempo de serviço, é isso aí. Vamos supor que mesmo que o bonzinho tivesse ido, o coração dele não ia estar lá no trabalho. Ia estar nas diversões que ele perdeu, estaria perdendo, né? E quanto àquele que aparentemente não, né, não gostava de trabalhar, mas foi, entregou, respeitou o pai. Olha só, né? A parábola tem uma profundidade muito grande. Essa é uma das pequenas interpretações dela, tem várias outras. Então, essa questão aí, o verdadeiro proveito do tempo de serviço, Deus está de olho. É aquela questão que a gente falava antigamente, dos dois garis varrendo a rua, né? Um reclamando, olha só que rua suja, o pessoal aí dessa casa, todo dia eu passo aqui, a mesma sujeira, não boto o lixo direito, amarro o saco. E o outro do outro lado da rua cantando, sambando com a vassoura, limpando tudo sem reclamar, tá? Então isso aí é a questão do aproveitamento da hora de serviço. Tá? Alguém quer comentar? Então, vamos embora aqui. Toda compensação exterior afeta a personalidade e experiência, mas todo valor de tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Olha só. Quer dizer, aquele que está aprendendo é justamente o que faz ou não faz, ou o coração não está ali. Mas está aprendendo. Não deixa de aprender. Deus, na sua misericórdia, né? Agora, mais vida e alegria aos que sabem renunciar. Então, esse filho aí, né? Eu não vou e foi. Renunciou os propósitos. Então, o André Luiz, quando, né? Não, eu sou, eu quero qualquer serviço que o instrutor lá olhou para ele, é você o famoso, mas tem pontinhos, né? O nome do médico aqui na Terra, né? Então, vamos embora. Eu quero estar na frente do livro, né? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Vamos trabalhar, né?
Então é isso aí, gente. Eu queria mostrar sobre essa questão das missões. É isso aí. O coração é que vai desempenhar o valor da missão, não é o tamanho da missão. Interessa para Deus é o valor dela, como ela foi realizada. Porque Napoleão, o que é que a gente fala de Napoleão? Foi um missionário? Foi ele? Eu acho que ele foi um missionário que deu errado. Não. Não vamos falar disso. Consuelo, Napoleão foi um missionário? Aí eu acredito que sim, né? Senão a gente estava. Ele lutou também contra a igreja, né? Eu gosto de Napoleão, apesar de tudo, eu gosto dele, sabia? Gente boa, aquele baixinho narigudo, né? É, Dona Lourdes, eu gosto dele. Sim, foi missionário? eu acho que Foi. foi. Sim, sim. Tem uma página do Emmanuel chamada Napoleão e Kardec, tá? Ou Kardec e Napoleão. Não me lembro qual é. A ordem dos tratores não altera o viaduto, não é isso? E essa página mostra que quem é Napoleão em primeiro lugar? Napoleão é o espírito, mesmo espírito, de Júlio César. Qual foi a missão de Júlio César? Conquistar o mundo? Não, levar o grego por onde Paulo ia passar. Levar o quê? O idioma grego, a sabedoria. Por quê? Como é que Paulo ia olha só, como é que Paulo ia proclamar o evangelho se ninguém falava um idioma em comum? Precisavam falar algum idioma que Paulo falasse. Paulo falava o aramaico, que é o siríaco, né? O aramaico é o mesmo, o hebraico, o latim e o grego daquela época, era o koiné. Então, quando o Alexandre saiu mundo afora, onde ele ia, ele fundava uma escola que ele chamava de sátrapa, uma sátrapa. E os generais, os outros ficavam pau da ô, Alexandre, ensinar para esses bárbaros que os gregos eram, né? A educação em pessoa, tanto a educação, tanto no comportamento como na inteligência, no intelectual, né? Os gregos eram, né? E, pô, esses bárbaros realmente eram pessoas bem bárbaros, que eles realmente estavam naquela vida bem, né, rude ainda, né? Bem, ainda bem, né? Abaixo dos gregos, principalmente nessa questão intelectual. Mas aí, quando eles fundavam a escola, qual o idioma que ele colocava ali na escola e qual era também a cultura que se ensinava? Era, né, a cultura helênica e o idioma grego. Quando Saulo sai nas suas viagens, Saulo fala grego, ele utiliza o grego para suas viagens, para, né, divulgação do evangelho, do cristianismo. Seria muito difícil para qualquer um espírito, quer dizer, fazer esse trabalho se não houvesse um entendimento verbal. Então, essa foi a primeira missão de, desse espírito, Alexandre. Tá? O valor, se ele foi bom missionário ou não, nessa parte ele foi, o resto eu não sei. Segunda vez, quem é o nosso amigo? Júlio César. Teve uma importância enorme, né, digamos assim, ele, na vida romana, naquele início daquele. Quando o Império Romano estava já muito forte, né, mas foi ele que fez aquela união. Quer dizer, ele centralizou mesmo nele, no imperador, o império. Quer dizer, eu não sei bem qual foi a missão aí dele, mas o Império Romano teve uma grande missão no mundo, principalmente referente à justiça. Até hoje se estuda direitos romanos aí no curso de direito, né? E mais alguma coisa também, mas ele também foi um missionário, Júlio César. E depois ele vem como Napoleão. E nessa página Kardec e Napoleão, né, acho que é Kardec e Napoleão, vem falando que Napoleão veio para cá para acabar com os desmandos da igreja, dar lugar para que nascesse, para que reencarnasse os sábios da França. Os sábios da França, não, os sábios do iluminismo, não teve só na França, né? Teve em vários países. E protegê-los, tá? Dar o livre pensamento. Essa foi a missão do espírito Napoleão. Naquele momento, Napoleão.
Porque se empolgou, né, gente? Se empolgou, ficou forte demais, né? Sabe, vou conquistar o mundo que já tentei há 1.000 e tantos anos atrás, como, né? Vou ver se agora eu consigo, né? O cérebro daquele desenho animado se empolgou, né? Foi onde ele falhou nessa parte da missão. Mas como a primeira parte da missão, ele realizou a contento. Inclusive porque houve a falha. Aí que vem um detalhe da paginazinha que o Emmanuel fala. Quando Kardec vai reencarnar, Kardec era o mentor dele, tá? Aí há uma festa no alto, para Kardec reencarnar, né? E ele foi convidado, tá? E disse que o bichinho era marrento. Mesmo lá em cima, indo lá visitar Kardec, o bichinho chega, né? O Emmanuel coloca lá, marrentão mesmo, né? Só que quando ele vê a figura de Kardec, ele, opa, né? Baixa um pouco a. Tá? Aí Kardec reencarna, deve ter colocado outro mentor no lugar, mas que não devia ter, assim, digamos, a força espiritual, né, que o Kardec tinha para controlar aquele espírito guerreiro, né? E aí sim aconteceu o que aconteceu. Até ali a missão foi 1000%. Mas isso que nós podemos falar. Perante Deus, nós não sabemos, não, a pontuação da missão dele e da pontuação do depois. Nós não sabemos. Isso é Deus e ele, né? Às vezes a gente pode julgar, achar, não, falhou isso e aquilo, e às vezes há um mérito, tanto mérito, é o que a gente não compreende também na vida de Saulo, né? Nós temos dificuldade de compreender Saulo, tá? E Paulo, que é outro homem, né? É um homem novo, né? O homem velho Saulo, o homem novo Paulo. E a gente pensa, por quê? Né? A gente quer castigar o Paulo, porque o Saulo errou muito. Mas nós não sabemos a contabilidade divina em relação a Paulo, né? Os feitos de Paulo. O que o Paulo, a transformação que Paulo ocasionou para aqueles que o ouviram naquela época, a quantidade de gente. Tá? Quantos pontos, não vou falar na igreja, pontos que ele criou, né, para a divulgação do cristianismo e de pessoas que realmente, espíritos que reencarnaram junto a ele, que também ajudaram na divulgação, que realmente se entregaram mesmo de corpo e alma. Né? Quantas vidas eles não modificaram, não ajudaram, né? E ainda trouxeram para nós, né? Ok? Falei muito, gente? Estou falando há mais de 10 minutos. Não, mas está bem. Está falando coisa que a gente nem conhece, eu nem Não sonhava. exagera, Fran, não tem 10 minutos que você está falando. Eu estou até com sede. Que isso, então bebe água, mas não tem 10 minutos que você está falando, não. Pô, Pode contei a vida de fechar o nosso Alexandre. lá? Pode fechar o nosso lá. Contei a vida de Alexandre, a vida de um pouco de Júlio César e a vida de Ué, mas a Napoleão. gente está aprendendo, cara. Tudo, hein? A gente está prestando atenção e aprendendo. É, vamos lá. Bom, vamos para a pergunta, voltar à pergunta 571, tá? Que nós começamos ela. Parou aqui, então? Parando, Parou. vamos voltar para o Livro dos Espíritos, pergunta 571. 571. Não vai usar mais nosso lar, não? Não, pode fechar. Tá com saudade dele, Consuelo? Eu tô, me lembra muito Maria Vaz. Foi o último Viu? livro que eu estudei lá. Sabia que você ia falar isso. Eu tô lendo ele no Kindle de noite, lá deitada. Aí eu posso ler deitada, não preciso ficar recostada para não dar dor. E aí eu tô lendo ele já. Ainda não tô nesse capítulo, não, é o próximo. Pois é, eu perdi esse estudo do nosso lar com vocês, porque deve ter coisa boa pra caramba. Mas esse estudo nosso lá tem muitos anos. Muito. Poxa, deve ter coisa pra caramba de que a Fanny falar pra gente. Não, ele, acho que foi 2006, tem aí marcado? Acho que foi 2006 que nós Tem. começamos nosso lar. Eu não tenho, eu não Eu marquei. acho que não. Eu acho que não. Quer ver? Como eu usei 2 livros diferentes, deixa eu ver aqui o que tem nesse.
Eu não marquei esse livro, gente. Nesse livro aqui, eu não botei. Então tá nesse aqui. Tá? Deixa eu abrir o outro. Eu acho que é isso aí que a Fran tá falando. Porque o meu livro eu comprei em 98. Tá? E nós fizemos 2 estudos do nosso lar, lembra, Fran? Não foi só um. Eu acho Tá? que o meu foi 2006. Eu não marquei, não. Eu acho que foi Não. 2004. Pode ter sido também. E Eu acabou em acho que foi 2006. 2004. Não está anotado aqui nesse. No outro está anotado 2008. Tá? Mas eu acho que foi 2004. Mas aqui em algum lugar tem a última Depois dia. você dá uma olhada então, com calma. É. Tá? Então vamos continuar lendo aqui. Porque eu tenho que abrir aqui para ver as datas, que eu coloco sempre as datas. O Consuelo, ela vai, né? No computador, naquele naquele lance da circuito, né? biblioteca. Lá perto, Da digita. biblioteca. E Ai, vai sair, mas agora vai preocupar ela um pouco, né? vocês têm cada Ah. uma. Vocês têm cada um. Eu acho que nessa época eu não tinha hábito de botar. Você não tinha esse maquinário digital ainda, né? Olha só. Tá aqui no livro novo, tá? Tá aqui no capítulo 3, 17/5/2008. Então eu acho que a gente fez um primeiro estudo e esse aqui foi o segundo estudo. Esse foi o que eu participei. Foi de Esse foi o 2008, porque eu me segundo. mudei em 2000, porque eu me mudei em 2010. Foi o segundo estudo. O primeiro nós fizemos no sábado, lembra? Foi no sábado, isso mesmo. Depois eu foi. participei, eu acho que eu participei no sábado também. Depois fizemos à noite, lembra disso? Continuamos. Isso. Então vamos lá. Pergunta 571 do Livro dos Espíritos. Só os espíritos elevados desempenham missões? Uma perguntinha. E aí? Só eles que desempenham missões? Não. Sim ou não? Não. Eles desempenham missões que a gente não desempenha, mas não só eles. Outro quilate. A gente viu isso umas perguntas atrás, não sei se foi na anterior. A gente é normal. Normal é outra coisa. Mas temos missão. A nossa missão. Temos missões. Olha, e a normais. nossa missão é menor, não é de tanto assim, de tanta altitude, e a gente tem uma dificuldade de realizar ela. A nossa missão é de beija-flor apagando fogo de floresta, entendeu? Exato, mas lembremos que o valor é o mesmo, tá? Os valores são iguais. Mas o ser humano tem aquela mania de minha missão tem que ser nobre, tem que ser especial, entendeu? E quer uma missão mais especial do que vencer a si mesmo. Um inimigo tão grande como nós mesmos somos para nós, não existe, né? A mãe do... Esqueci a mãe do André Luiz, esqueci o nome dela, fala ali no livro, né? Que Deus, né, dá mais vida àquele que sabe renunciar. É por aí. Ficou todo mundo calado? É palavras dela. Não me lembro o nome dela. Você lembra, Elisa? Esse é o nome da mulher. Não me lembro. Eu lembro. Então vamos lá. Então todo mundo já entendeu. Todos nós já entendemos muito bem que a missão, todos nós temos as nossas. Tá? Os valores são iguais. Agora, o que nós vamos colocar que vai, né, determinar esses valores aí. Então vamos lá. Vamos lá, pergunta 571. Só os espíritos elevados desempenham missões? A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário
também desempenha uma missão, se bem que diversa de um general. Então aqui está Mas dizendo, é uma a perfeita importância missão que também. muda, mas todo mundo tem missão. Não, aqui no meu está desempenha uma perfeita missão. Tem essa palavra aí no teu não, no teu livro não? Não, desempenha uma Pois é. missão. Aqui está desempenha uma perfeita missão, se bem que é diversa da do general. Mas o valor que vai ser colocado, o amor, o modo que isso está feito, está levando lá uma carta, um telegrama, e o general às vezes está mandando, ainda está naquela, eu que mando, quem manda sou eu, fim de papo. Aqui quem canta de galo sou eu. E aí? Quem tem mais mérito perante Deus? É isso aí que a gente está comentando, tá? Fala, Conselho. Eu acredito também, Afrânio, que essa missão, por exemplo, uma mãe mora na favela, mãe solo, né? Geralmente na favela todas elas são. Mãe solo, mesmo, cuida de 3, 4 crianças e consegue botar essas 4 crianças no caminho reto, né? E consegue não deixar essas crianças caírem no mundo do tráfico. Essa mãe, ela conseguiu uma missão. Ela cumpriu a missão dela. Grandiosa. Porque você já imaginou isso? É muito difícil. Né? Você é uma mãe que tem que trabalhar fora, que tem que cuidar dos filhos e não deixar eles entrarem para a bandidagem para ter uma vida mais fácil, né? Menos difícil. Né? Menos difícil. Ela cumpriu a missão dela. Né? E é uma senhora missão. É uma senhora missão. Missão, uma senhora missão. Eu acho que é uma senhora missão. Né? É uma senhora missão. Porque mãe de favela é só mãe, né? Só tem mãe. Essas crianças só tem mãe, pai não tem. Ao lado da onde lá a gente trabalham 4 irmãos lá conosco. Tá 4. Tá? Sendo que o mais velho é escuro, tá? É negro, e os outros são brancos. Por quê? Uma senhora que nasceu, foi criada lá nessa comunidade, casou primeiro com um negro, ficou viúva, casou de novo com um branco. Ela era branca. Muito bem. Nasceu só esse filho, que é o mais velho, acho que chega quase a 60 anos, negro. E nasceu os outros, que estão mais... Eu não tenho certeza, são 10 ou 11, tá? No total. Olha, tem 4 trabalhando lá com a gente. 4. Tem 2 ou 3 que trabalham lá com meu primo 2 ruas depois. Todos eles são trabalhadores. Não são assim, vamos tomar uma cervejinha de vez em quando. Não estou condenando quem bebe cerveja, não. Estou falando que não são daqueles caras. Não fumam, não falam palavrões. Não vejo eles falar palavrões, tá? Não gostam de briga. Nunca vi um brigar. É interessante isso. E olha que os bichos são ossos, tá? Forte pra caramba, quer dizer. Aí eu falo, por que esses homens, que não tem nenhum rapaz, mas são homens, né? São assim. Só pode dar o mérito quem? A mãe e talvez o pai também, né? Mas a mãe eu dou o mérito total a ela. Isso eu já tinha visto isso. Né? Meu Deus, como é que pode uma família ser tão certinha assim? E detalhe, todos eles assim, devem ter no máximo primário, tá, gente? Questão de estudo. E outra coisa, detalhe, honestos demais. Mas tão honestos que quando eu tenho que deixar dinheiro para entregar alguém, eu chamo qualquer um dos 4, segura essa grana aí que o fulano vai vir aí e entrega ele. E pode chegar outro lá, não, é só entrega ao fulano que não devolva amanhã uma franga. São honestos demais mesmo. É isso que você falou, professor. O mérito deve ser dela, eu acredito. Né? Eu acredito que seja isso. Eu acho isso lindo, maravilhoso. Você falou uma coisa que eu observo há tempos nessa turma aí. Há tempo. E aos vizinhos já não são bem assim. Deu para entender, né? Infelizmente, né? Porque é difícil, né, Fran? A gente fala, a gente critica muito, né? Fala muito, né? Mas, gente, deve ser muito difícil para um garoto, né, de 12, 13 anos, sozinho, porque essas crianças, né, têm que se virar sozinha, ter uma vida difícil, aí aparece o tráfico aqui, toma esse é o maior problema. para você olhar aqui, olhar ali, né?
Consuelo, hoje, lá em Caxias, um peão ganha normalmente, e lá o pagamento é por semana, lá nas várias empresas, R$ 400 por semana a média. Aí faz uma horinha extra, chega a 600 até. Vamos botar em cima do 400, tá? Aí chega o clássico, você quer saltar foguete ali para mim, ser fogueteiro? Eu te pago 800 por semana, 700 por semana. Tá assim agora. É difícil até para os pais hoje segurar uma criança, tá? Eles vão em cima de qualquer um acima de 14, 15 anos, né? Bom, é isso aí. Então, vamos... Tá bem explicada essa perguntinha aí? Tá bem legal? Sim. Tá. Tá bom. Para mim tá. 572. 572. Bom, vamos lá. 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Bom, em primeiro lugar, se fosse imposta uma missão, não seria missão, tá? Então, quando a gente reencarna, a gente sabe o quê? Que vai passar por coisas, né? Situações, provas ou expiações difíceis. É que, se nós conseguirmos passar por isso, podemos até... São missões, sim, de uma certa forma, mas são o quê? Necessidades mesmo nossa. No caso aqui, como Kardec coloca que essa questão da missão, né, ser imposta ou depende da sua vontade, não. É para aquele espírito que já pode pedir, né? Eu posso, puxa vida, eu queria dessa vez, né, assim, ser médico, um exemplo. Eu queria ser médico, eu acho que eu já tenho condições, já até tenho um pouco de base de enfermaria e tal, e queria ser médico para poder, né, ampliar, ajudar, né, atender gratuitamente em alguns lugares, facilitar a vida de muita gente, ajudar muitas pessoas. Um exemplo, né? Quer dizer, já é um espírito que já tem uma certa condição de pedir algo, não é de ter necessidade de passar por algo. Eu acho que a diferenciação aqui que Kardec bota na pergunta. Pergunta inteligente pra caramba. Porque se o negócio nós temos que passar por isso, e não deixa, às vezes, de ser uma missão, né? Acho que é quando a gente reencarna num grupo, que nós temos dificuldade com todo o grupo, e a gente consegue ficar bem com todo o grupo naquela reencarnação, é uma missão que nós cumprimos. Mas não foi uma missão que nós pedimos. E se a gente fosse pedir, ó, Afrânio, tu vai reencarnar perto da Conselheira, eu cruz credo. Elisa, Ave Maria. Não é isso? Mas aí eu chego aqui, ó, pô, Consuelo, minha amiga, pô, Elisa, que bom te ver hoje, Dona Lourdes, poxa, eu te procurei ontem pra caramba, queria bater um papo com a senhora. Passei na missão, passei na prova difícil que era para mim, que se tornou uma missão, tá? Mas não é isso que Kardec está falando. Agora, quando nós pedimos, né? Quero ser pai do fulano, mãe do ciclano, né? Esses outros, e vários outros detalhes. Estou falando de missionário grande também não, oi? Essa é a missão que o espírito pediu, quando o espírito pede. Isso que ele está... A pergunta é essa. Tá? Alguém quer comentar a pergunta? Então vamos para a resposta. Bom, pergunta 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede e ditoso se considera se a obtém. Agora não fica feliz, né? Poxa, fez um pedido, foi aprovado. Agora, mais na frente um pouquinho, por isso que eu não vou abrir muito esse leque, será que ele vai conseguir cumprir a missão? É outra história. É outra história. Aí pode falar, Emmanuel fala né, fala que nós somos os reis da promessa. Os reis da promessa, né, é justamente em consideração as provas que nós vamos passar que podem se tornar boas missões para a gente, tá? Nesse caso aí, não. Isso aí pediu, acha que pode realizar, ou não, e às vezes não consegue. Mas aí já é outro papo lá na frente, acho que é a pergunta 579, tá? 579 vai falar sobre isso. Então, como está pertinho dela, deixa eu chegar. Tá bom? Vamos ler a letra A. Letra A. Pode uma mesma missão
ser pedida por muitos espíritos? Tem uma história famosa aí sobre isso. Alguém acha que sim ou que não? Eu acho que sim. Acho que sim. Qual a história São famosa que tem? divertida, né? Não, e geralmente, a espiritualidade, às vezes, é por isso que até há uma história aí que fala que se Kardec falhar, Leon Denis seria, né, colocaria que seria o coordenador da doutrina, codificador da doutrina espírita. Daí também tem uma pergunta lá na frente que não tem nada a ver isso. E Deus, quando sabe que um general é bom, sabe que ele não vai falhar, é ele que é dado aquela missão espinhosa mesmo, que vai conseguir, tá? Mas deixa lá para frente também. Acho que é 580. Não, deixa ele na frente. Eu não vamos falar sobre isso. Bom, o exemplo clássico dessa missão aí, que aconteceu, é Santos Dumont e os irmãos Wright. Eles não vieram com a mesma missão? Sim. Né? E não diz que a união faz a força? Porque se o Santos Dumont, que era uma coisa muito importante para a humanidade também, venhamos por menos. Se o Santos Dumont falha, os irmãos Wright. Se os irmãos Wright falha, o Santos Dumont. Né? E nós vimos, que veja bem, apesar de toda essa intelectualidade, me perdoa, Santos Dumont, moralmente não estava com essa bola toda, não. Certo, Edu? Uhum. Ele está lá falando para a gente sobre isso. Existe um livro chamado Ícaro Redimido que conta, né, a história do Santos Dumont. Não estava com essa bola toda moralmente. Agora, intelectualmente, os caras não eram. Não sei a história dos irmãos Wright. Mas me fala que eles consertavam bicicleta, né? Ouvi dizer É também. isso? Agora, não É. parecia que o Santos Dumont não era boa bisca. Ele parecia Não, Não. não é que ele não fosse boa bisca. É que Tem uns ele não probleminha aí. tinha a mente centrada, firme, assim, emocionalmente e sentimentalmente, a mente dele era totalmente perdida, entendeu? Naquela época, as pessoas não davam muita importância para essas coisas. As pessoas davam muito importância a ser e ter, e não em existir e ao seu ser integral, entendeu? Até hoje, né, ainda é assim. Mas naquela época era pior. Inclusive, o Santos Dumont tinha um problema também na área genital, tá? Devido a reencarnações passadas. Quer dizer, o Santos Dumont tinha alguns problemas que ele, né, estava ali também corrigindo. Estava também. Aí que eu falo, apesar de vários problemas, suicídio, né? Houve o Ele suicídio cometeu dele. suicídio. Pois é. Mas o peso do bem que ele fez para a humanidade, junto ao irmão Wright, poxa, está aí até hoje, né? Os benefícios, né? Os benefícios que nós temos hoje, que eles deixaram, né? Bom, gente, então pode ser que a missão venha para 1, para 2, para 3, em lugares diferentes também, né? Sobre os irmãos Wright, eu vou falar rapidinho sobre os irmãos Wright, já deu a hora até. Os irmãos Wright, a primeira coisa que fizeram quando conseguiram botar lá não foi um avião, foi um objeto voador, né, no alto e tal. Eles foram procurar no exército americano, que não existia aeronáutica na época, e vendeu os projetos. Santos Dumont dava gratuitamente. Mas você vê, os irmãos Wright já tinham um olhar capitalista do negócio, né? Quer dizer, cada um com seus, porém, espíritos também, Os irmãos intelectualidade e Wright luta. viviam no país capitalista. Né? Então cada um dentro dos seus, né? Porém, entretanto. Mas, Você ouviu o que eu falei? Os irmãos Wright viviam no país capitalista. Sim. Então, mas, né? Podiam não cobrar, assim, né? Nem procurar para vender. Mas assim, se você vive numa É. atmosfera que funciona dessa forma, você acaba contaminado por ela. Com certeza. O meio influencia, infelizmente. Né? Pois é. Bom, gente, encerramos por aqui o estudo de hoje, né? Então, vamos continuar semana que vem na 573, pode marcar aí, tá? Aí vai perguntar sobre nós agora, hein?
5, 7 vezes. Meu Nós Deus. vamos falar Os sobre isso. normais, como diz a Consuelo.